Bom, nós vamos tratar hoje do crime do capítulo 1A do Código Penal, tá? Do título 5 dos crimes contra a dignidade sexual. Esse capítulo foi introduzido recentemente, em 2018, para tratar de um valor jurídico, de um bem jurídico muito específico, que é a intimidade sexual. Nós vimos anteriormente todo o capítulo 1, que trata da liberdade sexual, em que tem os tipos como o estupro, no artigo 213, a violação sexual mediante fraude, no artigo 215, a importunação sexual, no 215A, e o assédio sexual, no artigo 216A. Esses 4 tipos criminais protegem especificamente qual bem jurídico? O bem jurídico da liberdade sexual. Agora nós vamos explorar um outro bem jurídico que é tutelado, e é uma tutela bem recente do Código Penal, que é o bem jurídico da intimidade sexual. Tá? Qual é o tipo penal que está ali previsto? É o registro não autorizado da intimidade sexual. Então, no artigo 216b, vocês podem ver o seguinte, que diz assim, ó: produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, constitui um crime. Qual crime? O crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Qual é a pena? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Há ainda um parágrafo único que fala sobre uma conduta equiparada ao registro não autorizado da intimidade sexual, que mais para frente agora nós vamos ver. Então, quais são as informações importantes aqui que a gente precisa ter? Além do bem jurídico, que se diferencia, que não é mais o bem jurídico da liberdade sexual, e sim o da intimidade sexual, nós precisamos também estar atento para alguns detalhes. O primeiro deles é que esse capítulo 1A, junto com o artigo 216b, foi introduzido recentemente, em 2018, pela Lei 13.772. Essa lei surgiu num contexto de proteção à mulher. Ele altera um artigo da Lei Maria da Penha, que visa conferir uma maior proteção a ela. Mas, quando foi introduzida essa mudança no título 5 dos crimes contra a dignidade sexual, claro que a proteção se ampliou. Então, não é só a proteção da mulher, é a proteção da intimidade sexual de toda e qualquer pessoa. Tá? Vamos passar, então, para aquela nossa sequência de sempre dos crimes. Bem jurídico é intimidade sexual. O tipo objetivo, qual é a ação nuclear desse crime? É o registro, é registrar. Claro que esse registro pode se dar de diferentes formas. Pode ser um registro por foto, por vídeo, mas precisa ser, então, um registro sobre o quê? Cena de nudez ou de algum ato sexual ou libidinoso. Então, não é só o registro de ato sexual. Pode ser um mero registro de nudez. Então, tudo que tenha conotação sexual, todo registro não autorizado de cena sexual, seja nudez ou ato libidinoso, configura esse crime. Tá? Um elementar importante do tipo é o quê? É a falta de autorização. Não pode ter autorização das partes. Ou melhor dizendo, se tiver autorização das partes, e tem que ser de todas, não pode ser somente de um, o crime se configura. Tá bom? Ok? Outra informação, ato em público. O ato em público, se for aberto ou exposto ao público, ele não configura o crime. O crime precisa ser na intimidade. Então, precisa ser, o registro precisa ser fortuito e sem autorização, de cena na intimidade. Se está um casal praticando sexo na rua e alguém filma esse casal, constitui o crime do artigo 216b? Não constitui. Então, o ato precisa estar dentro da esfera da intimidade privada das pessoas. Se for um ato público, por óbvio, ele perde essa característica do crime do artigo 216b. Okay? Claro que depois a gente vai ver mais para frente o artigo 218c, que é a divulgação de cenas de sexo. Mas aí é diferente a situação. Aqui é tão somente o registro de cenas de sexo. Ok? Tá? O tipo subjetivo desse crime. Qual é o tipo subjetivo? É um crime doloso, né? Sem dúvidas precisa a pessoa, o agente, o sujeito ativo que está praticando o crime precisa ter consciência de que ele está registrando um ato libidinoso, um ato sexual. Se ele não tiver essa consciência, falta o elemento subjetivo do crime. Tá?
Então, qual é a situação que pode ocorrer aqui? Bom, a pessoa instala uma câmera no seu quarto, tal qual o exemplo que a gente viu ali do vídeo, mas não com o intuito de registrar um ato sexual. Ela por questão de segurança. Ela saiu do quarto, deixou a câmera ligada, porque é o espaço onde ela vive, onde está esse quarto, vamos supor que é um quarto de uma república, tá? Ele deixa a câmera ligada. E alguém furtivamente entra no quarto para trocar de roupa. O dono do computador e da câmera que está ligada não sabia disso. A pessoa entra, troca de roupa e acaba fazendo o registro daquela cena de nudez. Ou um casal entra no quarto da pessoa lá, faz sexo, sem que ela saiba também, capta aquelas imagens. Constitui o crime? Não, não constitui, porque faltou qual? O elemento do dolo, da consciência de que ele estava registrando um ato sexual. Quem são os sujeitos desse crime? Bom, esse crime tem... O sujeito ativo é qualquer pessoa, é um crime comum, tá? O sujeito passivo, então, é quem tem a sua intimidade registrada, sem o seu consentimento. E as últimas informações, a consumação. Bom, é um crime de mera conduta, tá? O registro é tão somente o que precisa para consumar esse crime. Não há necessidade de que o material registrado seja divulgado para terceiros. Até porque aí, como a gente vai ver, constitui um crime lá previsto no artigo 218, tá bom? Então, é um crime de mera conduta. Se é um crime de mera conduta, o resultado dele, enfim, divulgar para terceiros, é um exaurimento, tá? Então, feito o registro, está consumado o crime. Admite tentativa? Sim, esse crime admite tentativa, pois é um crime plurissubsistente. Pensa que na situação do filme, que a gente acabou de ver da cena do filme, acaba a bateria da câmera ou do computador, se desliga e por circunstâncias alheias à vontade do sujeito ativo, o crime não consegue se concretizar. Tá bom. No iter crimes, ele conseguiu caminhar até o começo dos atos executórios ali, mas não conseguiu chegar à consumação. Então, é um crime plurissubsistente e, portanto, admite a tentativa. Temos ali o parágrafo único do artigo 216b, que diz o seguinte: na mesma pena, incorre quem realiza a montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Vejam bem, né? O caráter íntimo permanece nessa e na anterior. Essa conduta equiparada é aquilo que a gente está acostumado a ver na internet. Pega a foto de alguém, recorta o rosto, recorta parte do corpo e insere numa cena de sexo, tá? Isso é um crime agora também. É uma conduta equiparada ao registro da intimidade sexual não autorizada das pessoas. Então, quem faz essas montagens vai estar cometendo o mesmo crime e incorrendo nas mesmas penas, na verdade, do artigo 216b. Qual é a pena? A pena desse crime é de 6 meses a 1 ano. É um crime de menor potencial ofensivo. Vai para o G-crime, tá? Então, 6 meses a 1 ano, menor potencial ofensivo, da competência do G-crime, do Juizado Especial Criminal, cabe suspensão condicional do processo, antes cabe a transação penal, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Ok? Então, esse foi o crime do 216b, que visa proteger a intimidade sexual. Em breve eu volto com mais aulas e com mais conteúdos para vocês e também vão acompanhando pelo SAPU, que eu vou disponibilizar mais atividades. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.